Caro diácono, queridos irmãos e irmãs, solenidade de São Pedro e São Paulo. Uma pergunta que Jesus fez e obteve uma resposta de profissão de fé, ele também faz para nós hoje. Primeiro ele pergunta aos discípulos. Mateus explicita muito bem isso. Aliás, nós falamos sobre essa homilia na semana passada, temos falado há alguns dias. Jesus e Lucas também traz a mesma passagem, mas Mateus é mais completo. Ele apresenta o que nós chamamos exegeticamente de profissão de fé de São Pedro. Primeiro ele pergunta aos apóstolos, aos mais íntimos: quem dizem que eu sou? E muitos achavam que era um profeta, João Batista, Elias, algum dos profetas. Era a opinião popular. Quem as pessoas acham que eu sou? Alguns acham que o Senhor é um grande profeta, é uma pessoa sábia. Também hoje, em nosso tempo, nos dias atuais, somos tentados a responder simplesmente isso: meias verdades. O que consiste uma meia verdade? Jesus é um grande comunicador. Concordo, mas só isso? Jesus é um grande sábio. Jesus, o grande psicólogo que existiu. Quantas pessoas apresentam Jesus assim? Mas isso basta? Isso é tudo que você tem a dizer para Jesus? Isso pode ser dito, pode ser respondido por pessoas que não conhecem Jesus. Mas vocês são meus apóstolos, vocês são meus discípulos. Quem é Jesus? É muito mais do que só um psicólogo. É muito mais do que só um grande movimentador de classes da sua época. Jesus é muito além disso. Jesus é o Filho de Deus, o único Messias que devia vir ao mundo. E é através da profissão de fé de São Pedro, Pedro ali parece que salva a comunidade dos apóstolos, porque é ele quem toma a palavra, mas ele não dá uma resposta simplesmente histórica. Ele professa a sua fé. Isso foi revelado para Pedro por meio do Espírito Santo. Tu és o Messias, tu és o Cristo, o ungido de Deus, o querido do Senhor, aquele que devia vir. Jesus ali ouve a confissão de fé de São Pedro, e justamente essa resposta era mais importante para aquele momento, porque não nos esqueçamos que estávamos falando de 12 apóstolos, dentre eles Judas Iscariotes. Jesus sabia que Judas o trairia, mas mesmo assim quis chamá-lo, quis dar igual oportunidade como deu aos outros 11. E muitos deles estavam ainda pensando que o Messias deveria ser um Messias político. Eis um grande problema de nosso século e também do século XX. Esperar um Messias político que fosse libertar só pela ação social. A ação social é importante, mas não é tudo. Quem é que vai nos libertar do pecado? Quem vai assumir a nossa dívida e nos abrir de novo o reino dos céus? Político, qualquer um pode fazer ações políticas, mas ser o Messias, só um pode ser. Eis um grande salto de qualidade. Pedro fala: não é só isso. Você é o Cristo, é o Filho de Deus, aquele que vem nos libertar. Então Jesus responde: feliz és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Não foi um ser humano que te revelou isso, o meu Pai que está nos céus. Se não fosse o próprio Pai que tivesse revelado, você não saberia. Mas por essa tua confissão eu te digo: tu és Pedro. Jesus muda o nome de Pedro. Ele muda o nome ali de Simão para Pedro, pedra. E muitas pessoas, às vezes, querendo até apresentar doutrinas ou interpretações totalmente errôneas, falam: Jesus estava se referindo a si próprio quando falou que sobre essa pedra construiria a sua igreja. Desonestidade intelectual, não faz sentido. Jesus estava falando com Pedro. Jesus tinha mudado o nome de Simão para Pedro, portanto é perfeitamente lógico, compreensível que ele se referia a São Pedro. Então, feliz és tu, Simão, e eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Então nós chegamos a uma outra grande pergunta. Se por um lado Jesus continua perguntando para nós hoje: quem sou eu para você? E a nossa resposta não pode ser só: o Senhor é um grande líder, o Senhor é só um grande movimentador, o Senhor é brilhante, inteligente. Não, Jesus quer ouvir de nós o que ele ouviu de Pedro: é o meu único Salvador, é o único por quem eu devo dar a minha vida, se assim for necessário. A cor litúrgica hoje é o vermelho, não é o acaso, lembrando o sangue dos mártires, esse sangue que foi derramado. E nós, ainda hoje, também somos martirizados. Claro que não necessariamente como São Pedro foi martirizado, de cabeça para baixo, crucificado.
Não necessariamente como São Paulo também foi decapitado. Pedro no ano 64 depois de Cristo, exatamente em Roma. São Paulo apóstolo, segundo a tradição, no ano 67, decapitado. Como os cristãos hoje também são martirizados, derramando o seu sangue? É fato que no Oriente Médio, em outras regiões do planeta, as pessoas muitas vezes são decapitadas, crucificadas, martirizadas, assassinadas, derramando o seu sangue. Mas eu me valho agora de uma orientação do sucessor de Pedro, que hoje é emérito, Bento XVI. Como o cristão hoje é martirizado? Sendo ridicularizado. Todas as vezes que nós somos ridicularizados pela nossa fé, mas que nós não esmorecemos, que nós não abandonamos a nossa fé, nós somos também martirizados. Aí eu quero ser discípulo, eu quero ser missionário do Senhor, eu quero ter a fé de Pedro e o testemunho de Paulo. Eu quero ser como São Pedro e São Paulo. Como eu sou martirizado? Você vai ser chamado a derramar o seu sangue também. Como na cruz? Não. Muitas vezes através do que você professa. Zombam de valores nossos, valores cristãos. O mundo muitas vezes acha que nós somos retrógrados, que não estamos caminhando com o mundo. Será que a igreja deveria em algum momento fazer essa espécie de crítica nociva e dizer, nós temos que obedecer ao mundo ou não? Nós temos que obedecer ao nosso mestre. Se o mundo está pensando de nós, é diferente de nós que devemos mudar. O mundo exige, por exemplo, o aborto. E por causa disso eu vou ferir o mandamento da lei de Deus, não matar? Eu vou pensar como o mundo quer que eu pense? A igreja tem que abrir mão desse valor? Nunca, jamais. Não é a igreja quem tem que mudar, e sim as pessoas que muitas vezes estão olhando para a igreja é que têm uma outra visão, e elas não são legítimas para exigir que a igreja mude. Quantas vezes ouvimos isso? Que a igreja é retrógrada, que a igreja está ultrapassada. Não, a igreja vive a fé que recebeu dos apóstolos. Essa fé que custou cara, essa fé que custou muito caro, inclusive tendo como consequência o martírio de Pedro, o martírio de Paulo. Pedro e Paulo são duas colunas da igreja. Quando construímos, quando fazemos uma obra, nós temos as edificações. Pedro e Paulo são essas duas colunas, colunas que Deus mesmo constituiu. Pedro pela cruz, Paulo pela decapitação, sendo martirizado pela espada. Mas se não fosse a fé de Pedro, se não fosse a missionariedade de Paulo, nós não teríamos a igreja tal como ela é hoje. A igreja, diz o Vaticano II, é povo de Deus. Ao longo de muitos séculos, tantas interpretações foram dadas. O que significa igreja? Igreja, meus amigos, em primeiro momento, vem do grego, eclésia. Igreja é assembleia. Mas isso é muito pouco. A igreja é muito mais do que só uma assembleia. O que é uma igreja? E por que não podemos abrir igrejas? Porque a igreja é una. Porque ela é única. Porque nosso Senhor assim o quis. A igreja, ensina Santo Agostinho, por exemplo, é mater et magistra, é mãe e mestra, é mãe e professora. Ensina o Vaticano II, a igreja é sacramento histórico da salvação. E a concepção mais linda que nós podemos compreender, a igreja, diz o mesmo Vaticano II, é povo de Deus. Cristo é a cabeça, nós somos os membros desse corpo. A igreja, portanto, sendo povo de Deus, é una, um só corpo, uma cabeça, com vários membros. Nós somos membros desse corpo e muitas vezes nós temos que perguntar se estamos cuidando bem do nosso corpo. Eu amo o meu corpo? Eu faço bem? Eu tenho a noção da dignidade que eu tenho de pertencer à Santa Igreja de Deus? Una. Jesus deixou a igreja porque quis. E como os apóstolos também começaram e continuaram a missão de Jesus, nós devemos continuar hoje. Vejam, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, está bem claro. Os judeus tinham mandado, e para serem agradados também, perseguir os primeiros apóstolos. Pedro, na condição que se encontrava, devia ser considerado alguém perigoso para a comunidade. Tinham guardas vigiando Pedro. Pedro era alguém, para os judeus, para aqueles que eram partidários de Herodes, extremamente perigoso, um agitador. Primeiro, mataram Jesus. Viram que não conseguiram abafar a fé nascente. Viram que matando Jesus não deu certo. Então o que fizeram? Vamos matar Pedro. Matou Tiago, matou Pedro, mas aquela
o que eles achavam que era uma seita, o cristianismo original estava cada vez mais sendo irrigado com a fé, com a coroa dos mártires. Vamos matar Paulo. Não adiantou, não abafou a igreja. Vamos matar os outros cristãos. No século I, século II, até o século III. Vamos jogar os cristãos às feras. É uma seita, são perigosos. Nero em Roma. Vamos tacar fogo em Roma e dizer que a culpa é dos cristãos. Vai acabar com os cristãos? Não adiantou também. Vamos matar aqueles que professam a fé cristã. Em vão. O sangue dos mártires fazia a igreja crescer cada vez mais. Ser cristão era sinônimo no início de ser marginal, de ser perigoso para o Império Romano. Justamente pela fé que nós professamos. Essa fé que foi muito cara, custou muito caro para Jesus, custou muito caro para os apóstolos. E hoje também, tantas vezes querem também nos matar. Não matar literalmente, tirando a própria vida, mas matar nos ridicularizando, falando mal da igreja, atacando-a. Pessoas até dentro da própria igreja falam mal dela. Quando eu não estou em sintonia com o Santo Padre, o Papa, eu não estou em plena comunhão, algo de errado não está com o Papa, está comigo. Eu estou com algo errado. Quando eu falo mal do Santo Padre, o Papa, será que eu tenho um mandato para fazer isso? Não. Será que o problema não está em mim? Eu não posso falar mal do Santo Padre e ser católico. Quem não está em comunhão com Pedro, não está em comunhão com a igreja. Por outro lado, quem está em comunhão com Pedro, está na unidade, no único corpo de Cristo. A igreja é una, a igreja é santa. Muitas vezes também criticam por que na igreja houve tantas coisas que não condiziam com o bem comum. A essa resposta também me vale da reflexão, já era Papa Emérito nessa época, do Papa Emérito Bento XVI, que respondeu: será que o Espírito Santo foi quem elegeu todos os papas através da história? Fizeram essa pergunta a Bento XVI. E ele, surpreendentemente, disse o seguinte, às vezes ficam admirados, ele respondeu o seguinte: estou certo de que muitas vezes alguns sucessores de Pedro não foram eleitos pela vontade plena do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo quem continua sustentando a igreja e sustentou todo esse tempo também para que ela não afundasse, para que ela não deixasse de existir. Corajoso o Santo Padre dizer isso. Muitas pessoas, às vezes, na Idade Média nós temos exemplos de santos padres que de santos não tinham a dignidade, não utilizavam esse título de acordo com o caráter que lhe era digno, mas nem por isso a igreja fundou, nem por isso a igreja deixou de existir. Qual é a instituição tão antiga, com 2000 anos, que permanece intacta, que permanece intrépida na fé, que continua hoje em todos os continentes? A Igreja Santa, Católica e Apostólica. Momentos não faltaram. Imperadores, Napoleão queria destruir a igreja. Hitler também achou que a igreja era uma pedra no caminho para ele. Quantas pessoas tentaram atacar a igreja? Impérios vêm e caem. O Império Romano caiu, o Império Grego caiu, o Império Persa caiu, o Egípcio caiu. Qual é a instituição que permanece 2000 anos de pé, porque o Senhor assim o quer, porque Ele a ama? A igreja. A igreja una e católica, porque ela é universal. Embora outras pessoas se apropriem desse título de universal, nós somos a igreja santa e universal, que do grego é católico. E por que apostólica? Porque não é a fé de uma pessoa que abre a Sagrada Escritura achando que pode fazer isso, enviado por Deus, e cria sua própria igreja. Não, a igreja nasce com Jesus Cristo, continua com o sangue dos mártires e é conduzida hoje na unidade por Pedro. Por isso, entendamos sempre, católico, apostólico. O termo romano significa porque em Roma está a sede do Papa. Como foi a vida de Pedro? Pedro, antes de ir para Roma, ele passou por Antioquia. Sua primeira sede foi em Antioquia. Por isso eu também acho muito válido lembrar, a igreja, ela é rica na pluralidade, mantendo a unidade. Eu, por exemplo, fui ordenado pelo rito maronita, uma das 23 famílias que formam a única igreja de Cristo. A igreja maronita, ou rito maronita, me dirigindo assim melhor com a palavra rito, ele nasceu com São Pedro. São Pedro deixou, os ritos nasceram sendo uma expressão do costume da época de celebrar a Santíssima Eucaristia. Legítimo, tão legítimo quanto a família latina. Uma igreja santa, católica e apostólica, com a sua sé em Roma.
Hoje nós temos que rezar muito pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Temos que rezar muito pelo Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI. Temos que rezar por nós. A igreja, quando é atacada e nós não fazemos nada, é semelhante a quando não defendemos nossa própria mãe. A igreja é mãe de Santo Agostinho. Quem é que deseja ou tolera ver sua mãe atacada? Não podemos nos calar diante disso. Ecumenismo é muito bom, ecumenismo é necessário, a paz, respeito às religiões é fundamental, sem perder a nossa identidade, jamais, nunca perdendo a nossa identidade. O que os apóstolos sofreram, hoje nós continuamos levando essa missão de Jesus, respondendo: Senhor, Tu és o Messias, o único Messias, não existe outro fora de Ti. Não abramos mão da nossa identidade. É bom ser católico, é bonito pertencer à igreja do Senhor. Você pertence ao povo eleito de Cristo. E sabe por quê? Porque Paulo também catequizou os gentios. Paulo foi espalhar para os gentios e não só para um povo. Esse povo é bendito, mas não ficou restrito a um povo. Paulo foi o apóstolo dos grandes gentios, o maior apóstolo missionário do mundo antigo. E graças às suas cartas, à sua pregação, à sua fé, mesmo na segunda leitura, quando nós vemos ali Paulo no fim da vida dizendo: eu estou prestes a ser oferecido em sacrifício, abracei a fé, vou receber a coroa do martírio. Paulo estava desesperado? Não, estava sereno, estava desejoso de se encontrar com o Senhor. Quanto falta essa coragem de Paulo, a paciência, a virtude que Paulo nos ensina. Que tenhamos a fé de São Pedro, a coragem de São Paulo. E se em algum momento cairmos, lembremos, o Senhor também disse a Pedro, depois de ele ter caído: apacenta as minhas ovelhas. Continua, Pedro, continua, eu estou com você. Hoje você vai para onde você quer, amanhã você vai para onde você não quer ir, mas você é o escolhido. Eu te constituí príncipe primeiro da minha igreja. Rezemos por Francisco e Bento XVI. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.